Paz do Senhor. E aí, já deu graças a Deus hoje? Que bênção! Manhãs com Deus, mais um dia, mais uma manhã. Estamos hoje no nosso quarto dia de devocionais sobre oração. Depois de 10 dias falando sobre perdão, estamos hoje falando sobre oração, não é? Que bênção! Quem conhece essa música aí, olha? Em Jesus, amigo, temos em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Diz o hino. Só porque nós não levamos tudo em oração. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Deus te dê um dia abençoado. Você que está online aí, a graça de Deus esteja sobre você, tá bom? Deus os guarde, Deus os proteja. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de mais um dia. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento desse dia, porque o Senhor tem nos abençoado. E hoje nós te pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração com a Tua Palavra. Abençoa, Deus, muita gente com a Tua Palavra. Guia o nosso coração na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Que bom, gente, estamos juntos aí mais uma vez, mais em uma manhã com Deus, com a sua palavra, não é? Que bênção, maravilha. E eu quero chamar você para o texto que está na carta de Tiago. E você vai chegar aí na sua Bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 5. Capítulo 5 é o texto que nós vamos meditar hoje, que fala sobre um homem, assim, extraordinário, não é? Que é Elias. Nós temos aqui no versículo 17 e no versículo 18 as verdades sobre oração para nós no dia de hoje. E o texto diz assim: Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e produziu o seu fruto. Bom, que texto, não é? Que texto maravilhoso. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, oração é para os fracos. Veja, o texto diz: Elias era humano e frágil como nós. E ele orou, diz o texto. Veja que, por vezes, nós achamos que a oração é para aqueles fortes, aqueles gigantes, chamados gigantes da fé,
não é? Sim, é fato que Elias foi, por exemplo, usado por Deus para abrir o Jordão, você lembra disso, né, com a sua capa? Ele foi usado por Deus para multiplicar a farinha da viúva, para destruir o altar de Baal, para dar a sentença ao rei Acabe e também a Jezabel. Elias foi um homem de um ministério notável. Mas veja o que Tiago diz: humano e frágil como nós. A palavra frágil aqui é também traduzida em outras versões como sujeito às mesmas paixões. Ou seja, Elias não tinha nada de diferente de nós nesse sentido. Porque veja o que Tiago diz: Elias era como nós. Ele não diz, nós somos como Elias. Não, a visão aqui não é triunfalista do tipo, você será como Elias. Não, ele diz, Elias era como nós. Ele não nos coloca num salto alto, ele não nos põe um degrau acima, ele traz Elias para onde estamos. Veja que ele traz Elias para o nosso nível, ou seja, o nível de todo ser humano. Tiago não quer mostrar que oração é para os superpoderosos. Tiago quer mostrar que a oração é para os fracos, aqueles que têm dúvidas, aqueles que têm incertezas. E se você ler a história de Elias, você vai ver momentos graves de incertezas. Nós vemos aqui que diante de Deus não há gigantes. Não há pessoas que estão acima uma das outras. Diante de Deus não há semideuses. Diante de Deus não há autossuficiência. Oração é para os fracos como nós. É para gente que carrega suas dúvidas. Não foi à toa que Jesus chamou os fracos, os oprimidos, os cansados, os sobrecarregados, que ele iria dar alívio. Ora, veja se não é esse o caminho da oração. Mas há uma segunda questão aqui. O texto diz que Elias era humano e frágil como nós e ele orou com insistência. Veja, qual é então a diferença de Elias para muitos de nós? Elias traz a característica da perseverança na sua oração. Elias não está com uma oração descomprometida, sem compromisso. Não. Elias ora com insistência. Elias permanece na oração. Elias, enquanto não percebe a resposta de Deus, não para de orar. Veja que ele é frágil como nós, mas nós nem sempre somos insistentes na oração como ele. Mas há uma terceira questão aqui. Ele ora com insistência para que não chovesse, diz o texto. Orou com insistência para que não chovesse. Essa, além de uma oração perseverante, é uma oração específica. Ela persevera especificamente. Ele orou especificamente para que não chovesse. Veja, ele não estava orando como quem ora de maneira geral, generalista, como quem esmurra o vento, como quem não quer nada. Quando você ora de maneira específica, você sabe o que está esperando de Deus. Quando você ora do tipo, abençoa fulano, abençoa fulana, abençoa a nação, você não está esperando nada dessa oração. Nada. Deus já está abençoando o fulano. Ele já come, já bebe, já dorme, já trabalha, já está vivo. Veja, a nação está sendo abençoada, cai chuva, brilha o sol, as estações do ano. Veja, Deus está mantendo a sua palavra de bênçãos comuns a todos. Mas sobre o que nós estamos orando? O que nós estamos pedindo para o fulano, para o outro, para a nação? Veja, Elias está perseverando, dizendo, Senhor, para que não chova, eu oro.
Essa deve ser a natureza da nossa oração. Uma oração perseverante, mas uma oração específica. Orações inespecíficas são razões de muitas orações que não são atendidas. A inespecificidade diante de Deus mostra falta de interesse, falta de fé. Mas quando nós somos específicos, nós sabemos o que estamos aguardando. Está anotado ou num caderno ou nas paredes da alma. Eu estou esperando esta bênção da parte de Deus. E o texto continua dizendo que ele fez essa oração e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ora, Elias não acordou vendo o tempo chuvoso e pediu a Deus para não chover por 3 anos e 6 meses. Não. Veja, Elias pediu para não chover porque era isso que Deus queria fazer naquele tempo. Veja então que o pedido de Elias é um pedido que está em consonância com o coração de Deus. Quando é que Deus responde orações? Quando as nossas orações já são um fruto do trabalho dele no nosso coração para que peçamos de acordo com a sua vontade. Não é isso que João fala na sua primeira carta, no último capítulo, capítulo 5? E esta é a nossa confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concederá. Veja, segundo a sua vontade é a cláusula de toda oração respondida. Elias, então, tinha esse pedido no coração porque Deus colocou no coração dele esse pedido. E ele, então, orou segundo a vontade de Deus. Mas, em último lugar, o texto diz, Elias orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Então, veja, o mesmo Elias, num tempo diferente, ora agora não para que pare de chover, mas para que chova. Isso nos mostra que as nossas orações mudam com o tempo. Em algum momento nós precisamos de estiagem, em outros momentos nós vamos precisar de chuva, mas o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo e o orante é o mesmo. Deus faz coisas distintas em tempos distintos. O mesmo Deus que faz parar de chover, faz chover. E o mesmo orante que pede a estiagem, pede também a chuva de volta. Isso nos mostra que nós devemos estar atento aos tempos sobre o que pedimos, porque em alguns momentos precisamos pedir coisas que para outros não serão úteis mais. Mas a segunda lição neste momento da oração de Elias é que Elias se manteve em oração 3 anos e meio depois. Há pessoas que oram, que recebem, mas que não voltam a orar novamente. Tem uma necessidade pontual, específica, e aquilo passa. Elias foi um homem de oração. Você o encontra 3 anos e 6 meses depois, orando ao mesmo Deus da mesma forma, por outra coisa, mas com o mesmo espírito fervoroso. Aplicações para a sua vida, é importante que você leve alguma coisa para o seu coração. Primeira, você não deve deixar de orar porque está fraco. Você deve orar porque você é fraco. Oração é para os fracos. Oração é para os incompetentes. Oração é para quem sabe que não vai conseguir sem Deus. Oração é atestado da nossa necessidade de Deus, da nossa dependência de Deus. Segunda aplicação, não busque uma lógica na oração, busque a vontade de Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer e ore especificamente para Deus. Terceira aplicação, busque coisas grandes de Deus e você verá as coisas grandes de Deus. Busque em oração aquele que pode fazer as coisas grandes, não para a sua glória, mas para a glória dele. Para que ele seja glorificado, o povo de Deus seja edificado. Que Deus te abençoe, que a graça,
abundante do Senhor nosso Deus seja derramada sobre a sua vida de maneira rica e poderosa. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.